Shalom Adonai. Seja muito bem-vindo à série A Palavra do Eterno Contextualizada. Aqui, todos os dias, percorremos um novo capítulo das Escrituras, descobrindo seu contexto, seus ensinamentos e sua aplicação prática para a vida cristã. Antes de iniciarmos nosso estudo, vamos ouvir a palavra do Deus Eterno. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Em primeiro lugar, peço que se façam orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Agora que ouvimos a palavra do Senhor, vamos compreender juntos o contexto deste capítulo e descobrir como seus ensinamentos continuam vivos para os nossos dias. É uma alegria imensa começar esse nosso estudo visual de hoje. É um privilégio gigante poder guiar essa análise bem no estilo de uma aula bíblica, de um jeito bem claro e acessível para todo mundo que nos acompanha. Hoje, a gente vai explorar o que dá para chamar de um verdadeiro projeto arquitetônico para uma igreja saudável, que sai direto das instruções do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo. Usando os materiais riquíssimos da Escola Bíblica no Ar, que faz parte do Ministério da Rádio Igreja Viva e da Igreja Batista Lírio de Sião, vamos entender de forma prática como a oração, a reverência e o foco em Cristo moldam toda a vida da comunidade cristã. Olhando rapidinho para o nosso roteiro de hoje, nós temos 5 pontos. 1. A centralidade da oração. 2. Orando pelas autoridades. 3. O único e perfeito mediador. 4. Reverência e ordem. E 5. Uma igreja saudável hoje. É uma estrutura super lógica, né? Ela vai lá da nossa comunicação invisível com Deus até a prática mais visível de uma congregação em pleno funcionamento.
Seção 1. A centralidade da oração. Sabe o que é mais fascinante no texto bíblico aqui? É a ordem das coisas. Lá no primeiro capítulo da carta, Paulo bateu muito na tecla da importância da sã doutrina. Mas, imediatamente depois de estabelecer essa base teológica toda, qual é a mesmíssima instrução prática número 1 que ele dá para o Timóteo sobre a vida da igreja? A oração. A oração tem que ocupar o lugar de honra bem no centro da comunidade cristã. Não é só um puxadinho ou um detalhe, é o motor principal que faz a igreja andar. Vamos mergulhar nisso. O apóstolo não manda a gente simplesmente orar de um jeito genérico, ele é bem específico. Paulo detalha 4 tipos de oração logo nos primeiros versículos. As súplicas, que são aqueles pedidos fervorosos por necessidades bem específicas, as orações, que representam a nossa adoração e aquela aproximação mais geral de Deus, as intercessões, que é quando a gente se coloca literalmente na brecha em favor dos outros, e as ações de graças, que é aquele reconhecimento constante e grato por tudo que o Senhor faz. E o ensino é super claro. Essas orações precisam ser oferecidas por absolutamente todas as pessoas. Seção 2. Orando pelas autoridades. E já que o texto diz por todas as pessoas, o apóstolo faz questão de destacar um grupo específico que, vamos ser sinceros, muitas vezes é esquecido ou até evitado: as autoridades constituídas. Aquelas pessoas que exercem liderança civil e responsabilidades públicas. Tem um contraste vital aqui na tela pra gente. A diferença enorme entre uma vida de oração limitada e uma vida de oração expandida. Esse ensino amplia demais a nossa visão. Uma vida limitada foca só no próprio umbigo, nas necessidades do dia a dia e nos problemas imediatos de cada um. Mas a oração expandida, não, ela abraça toda a sociedade. A razão prática de orar pelos governantes é muito clara no texto. É para que a comunidade cristã consiga viver uma vida tranquila, piedosa e digna. Quando a paz social é mantida, a gente tem um ambiente perfeito onde a missão da igreja não é travada. Isso permite que o evangelho corra livremente e seja anunciado a todos. Afinal, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Seção 3. O único e perfeito mediador. E agora a gente chega no que dá para chamar de o grande clímax teológico desse capítulo todo, que está ali nos versículos 5 e 6. Essa é literalmente a pedra angular da fé cristã, o motivo pelo qual a oração realmente funciona e o evangelho tem tanto poder. Essa verdade ilustra de um jeito brilhante a centralidade de Cristo no plano da salvação. Lendo essa passagem incrível na tradução Almeida Revista e Atualizada, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Gente, que declaração espetacular! Existe apenas uma ponte perfeita entre um Deus que é totalmente santo e a humanidade, e essa ponte é Jesus Cristo. Ele é o único mediador perfeito exatamente porque não foi só lá facilitar um acordo. Ele entregou a própria vida como preço de resgate pelos pecadores. Esse é o fundamento inabalável da nossa esperança, sem sombra de dúvida. Seção 4. Reverência e ordem no culto. Dali do versículo 7 em diante, Paulo relembra a missão dele como pregador aos gentios e começa a dar algumas instruções bem práticas e visíveis sobre o comportamento de todo mundo durante a adoração. A chave de ouro aqui é entender o coração por trás dessas orientações. O apóstolo incentiva os homens a orarem levantando mãos santas. Isso quer dizer buscar a pureza de vida, fugindo daquelas atitudes de ira ou daquelas discussões estéreis que só servem para destruir a unidade. Ao mesmo tempo, ele orienta as mulheres a cultivarem uma vida que seja marcada pela modéstia, pelo bom testemunho e pelas boas obras. Num tom super pastoral e equilibrado, a gente nota que o objetivo do Paulo para ambos não é ficar impondo regras só sobre a aparência exterior, mas sim focar na verdadeira beleza, que é uma vida internamente dedicada a Deus e que acaba transbordando em atitudes de santidade, equilíbrio e respeito dentro da igreja. Nesses versículos finais, do 11 ao 15, a carta traz instruções sobre a organização da congregação. A gente sabe que, historicamente, esses versículos já renderam muitos debates e interpretações ao longo dos séculos. Mas olha só, o princípio bíblico central continua sendo inegociável e muito claro. A necessidade absoluta de ordem, de humildade, de respeito mútuo e de submissão à vontade de Deus. A igreja definitivamente não é um ringue para disputas, mas um lugar de reverência e de fidelidade às Escrituras para garantir que o testemunho cristão diante do mundo fique intacto e glorifique ao Senhor. Seção 5. Uma igreja saudável hoje. Mas e aí? Como todo esse projeto do primeiro século se traduz para a gente nos dias de hoje? Como tirar essa teoria ensinada a Timóteo e aplicar na realidade atual, fortalecendo a nossa caminhada de fé?
Aqui estão os passos práticos fundamentais para construir e manter essa igreja saudável hoje. Primeiro, manter a oração constante, aquela oração expandida que abraça o mundo e as autoridades, sempre promovendo a paz. Segundo, manter Cristo firmemente no centro. A gente nunca pode esquecer que Ele é o nosso único mediador e resgate. E terceiro, refletir santidade na vida diária, seja evitando aquelas discussões cheias de ira, seja focando no bom testemunho através de boas obras. O nosso comportamento do dia a dia tem que ser um reflexo direto do caráter de Jesus. É muito bom lembrar que todo esse conteúdo tão rico chega até nós por meio da série A Palavra do Eterno Contextualizada, que é um ministério de ensino belíssimo da Escola Bíblica no Ar, mantido pela Rádio Igreja Viva em parceria com a Igreja Batista Lírio de Sião. É essencial destacar que estudos estruturados como esse não só transformam a mente e fortalecem a fé, mas também equipam cada cristão para identificar e rejeitar falsas doutrinas. Às vezes elas até parecem verdade, mas na realidade desviam da Bíblia. Esse compromisso firme com o texto sagrado é o que nos mantém protegidos e no caminho certo. Para fechar nossa análise hoje, fica uma questão bem profunda para nossa reflexão. A nossa oração diária está indo além das nossas necessidades puramente pessoais? E o nosso testemunho cristão, vivido no dia a dia, revela de verdade o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida? Fica aqui o encorajamento para que cada um faça a releitura do capítulo 2 de 1 Timóteo. Que a gente possa pedir para Deus fortalecer a prática da oração expandida, aprofundar nossa comunhão com o único mediador e transformar nossa vida diária num grande instrumento de paz. Se essa explicação trouxe edificação, vale muito a pena compartilhar esse estudo com familiares ou irmãos da igreja, espalhando a paz de Jesus e incentivando a fidelidade à palavra de Deus. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a todos. Até a próxima. Se este estudo fortaleceu sua fé, compartilhe este episódio com alguém que também ama a palavra de Deus. Talvez este seja exatamente o incentivo que essa pessoa precisava para continuar sua caminhada com Cristo. Continue firme na leitura diária das Escrituras. A cada capítulo, conhecemos um pouco mais o coração do nosso Deus. Até o próximo episódio, se o Senhor assim nos permitir. Que a palavra do Eterno permaneça viva em seu coração. Este conteúdo faz parte da Escola Bíblica no Ar, um ministério produzido pela Rádio Igreja Viva em parceria com a Igreja Batista Lírio de Sião. Estude conosco. Presencial na Igreja Batista Lírio de Sião, Estrada do Mato Alto, 6085, Guaratiba, RJ Pelo. Site ibls.igrejaviva.com.br. Ouça nossa programação 24 horas. radio.igrejaviva.com.br. Shalom Adonai.